Ok, vamos então desempacotar isso. Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, o foco é um momento chave. A chegada dos portugueses ao Brasil, lá em 1500. Exato. Um ponto de virada, né? E para guiar a nossa conversa, a gente está usando um capítulo do livro Marinha do Brasil, uma síntese histórica, do Ricardo dos Santos Guimarães. Legal. E a ideia aqui é, entender o contexto todo, sabe? Por que Portugal estava nessa? E o que realmente trouxe as naus de Cabral até aqui? Foi planejado ou um acidente de percurso? Para começar, a gente tem que pensar no cenário maior, né? Século XV, Europa, uma corrida para o mar. E Portugal, saiu na frente. É verdade. Mas por quê? A fonte que a gente viu aponta muito para a economia, certo? Tinha aquela pressão para achar novas rotas para as especiarias, fugir do monopólio italiano. Sem dúvida. E também buscar ouro, prata. As minas na Europa já não davam mais conta. Entendi. Então a necessidade econômica era forte. Fortíssima. E isso casou com uma coisa importante. Portugal já era um país mais, digamos, organizado politicamente. A união da monarquia com a burguesia, depois da Revolução de Aves, deu a estabilidade e, claro, o dinheiro para bancar essas viagens que eram caríssimas. Assim. E tinha um lado religioso também, né? A ideia de expandir a fé cristã. Tinha, assim, um fervor missionário apoiado pela Igreja, pela Ordem de Cristo. Era um pacote completo de motivações, assim. Faz sentido. Então era a economia, a política estável, a religião e a geografia ajudou também, né? Aquela costa toda virada para o Atlântico. Exato, uma posição privilegiada. E já existia uma tradição de navegação, de pesca, tudo isso contou. E aí entram as figuras-chave, né? O infante Dom Henrique. Principalmente depois de Ceuta, em 1415. O foco era a costa da África, buscar riqueza, tentar achar o tal reino do Preste João. E superar os medos, né? Como o Cabo Bojador que o Joanes conseguiu passar em 1434. Exatamente, um marco psicológico e técnico. Depois veio Dom João II, que já mirava mais longe. O objetivo era chegar à Índia contornando a África. Foi aí que o Bartolomeu Dias. Sim, Bartolomeu Dias chega ao Cabo da Boa Esperança em 1488. Ele não completou a viagem até a Índia, mas provou que o caminho pelo sul da África existia. Foi crucial. Mas para fazer tudo isso, não bastava só querer, né? A tecnologia teve que evoluir junto. Ah, com certeza. A navegação deu um salto. Aprenderam a usar melhor os astros para se localizar com o astrolábio, o quadrante, para calcular a latitude, né? Navegar longe da costa ficou mais seguro. E os navios também. Também. As caravelas mais ágeis para exploração costeira e depois as naus maiores para viagens longas, para carga e até para combate se precisasse. E no meio dessa corrida teve aquele acordo Tordesilhas. Importantíssimo. O Tratado de Tordesilhas de 1494. Foi uma resposta à viagem do Colombo para a Espanha, né? Dividiram o mundo a ser descoberto entre Portugal e Espanha. E a parte que coube a Portugal incluía, o futuro Brasil. Então o Brasil já estava reservado para Portugal, digamos assim. De certa forma, sim, no papel. Pouco depois, vem Vasco da Gama. A famosa viagem à Índia. Exato, 1497 a 99. Ele foi o primeiro a fazer a rota marítima direta, usando uma técnica ousada para a época, a volta do mar. Que era aquele desvio gigante pelo Atlântico, né? Isso mesmo, para pegar os ventos certos. Isso mesmo. Uma manobra arriscadíssima, mas que funcionou. Ele chegou a Calicut em 1498. A volta foi dura, mas a rota estava aberta. Imagina a sensação. E aí, chegamos em 1500, Pedro Álvares Cabral. Uma frota bem maior que a de Vasco da Gama. 13 navios. A missão era ir à Índia para valer, comércio, diplomacia e mostrar força militar também. E no caminho? E no caminho para a Índia, fazendo a tal volta do mar, só que uma volta ainda mais aberta para o oeste, eles avistam terra. Primeiros sinais, dia 21 de abril, depois o Monte Pascoal, no dia 22. Nascia ali a terra de Vera Cruz, depois Santa Cruz e finalmente Brasil. E o caminho descreveu tudo, né?
O contato com os indígenas. Sim, o Pero Vaz de Caminha deixou aquele relato fantástico. A troca de presentes, a estranheza com a nudez, a curiosidade mútua, a primeira missa. Mas aí volta a pergunta. Esse desvio foi sem querer ou eles já estavam procurando terra por ali? Olha, a fonte que a gente consultou, do Guimarães, argumenta muito a favor da intencionalidade. Por quê? Quais os pontos? Bom, a tripulação era experiente, tinha gente que já conhecia o Atlântico Full, Cabral tinha as informações do Gama sobre a rota e os ventos. Não existe nenhum relato de que eles estivessem perdidos ou fora de curso por acidente. Uhum. E a própria rota, essa volta do mar tão ampla, sugere que talvez eles estivessem, sim, verificando se havia terras naquela zona que Tordesilhas tinha garantido a Portugal. Parece fazer sentido. É interessante como a versão do acaso ainda é tão popular, né? Pois é. Talvez pela forma como Caminha descreve a surpresa, o maravilhamento, mas os indícios de planejamento são fortes, segundo essa análise. Entendi. E depois do Brasil? Depois dessa parada estratégica, Cabral mandou um navio de volta para Portugal com a notícia, a carta do Caminha e seguiu viagem para a Índia. E lá na Índia como foi? Teve problemas, conflitos em Calicut, mas ele conseguiu estabelecer uma feitoria, um posto comercial, em Coxim. Depois voltou para Lisboa em 1501. Então, resumindo essa história toda, o que fica claro é que a chegada aqui não foi um raio em céu azul. De jeito nenhum. Foi, na verdade, o culminar de décadas, quase um século, de exploração sistemática, sabe? Com muita grana investida, tecnologia e gente determinada. Impulsionada por aquela mistura de interesses econômicos, políticos, religiosos. Exatamente. Nesse contexto, o desvio de Cabral parece muito mais uma etapa calculada dentro de um projeto bem maior de expansão. Perfeito. E para a gente fechar, fica aquela provocação, né? Pensando nesse planejamento todo e nas primeiras impressões que o Caminha registrou a terra farta, os nativos descritos inicialmente como pacíficos, bons para converter, como será que essa visão inicial, lá de 1500, já começou a desenhar o futuro complicado e cheio de conflitos que a gente conhece da história do Brasil? É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Como essas primeiras lentes moldaram o que veio depois? Fica aí a reflexão.